Arrume-se com sua amiga. Primeiro arrume-se comigo agora que eu sou essa nova pessoa que... Gente, ela chegou, ela demorou, mas ela veio aí. Estou me sentindo muito diferente, embora agora não dá pra ver tanto, né? Mas estou realmente me sentindo muito diferente. E mesmo que por dentro ainda não, acho que é o começo de alguma coisa. E para marcar esse começo, eu queria falar com vocês de uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu ainda tô trabalhando em mim, e eu não vou falar disso num lugar de que resolvi, tá? Porque eu não resolvi, estou resolvendo, estou administrando dentro do meu coração, que é dependência emocional. E como essa vadia destrói as nossas vidas. Eu sinto que eu não sou o pior caso, eu não sou o caso mais perdido de dependência emocional. Eu nem sei se de fato eu tenho a dependência emocional no seu modo mais explícito, no seu modo mais escancarado, mas no fundo eu sou refém dessa bandida. Eu acho que a dependência emocional, ela pode esbarrar na gente de diferentes formas e de diferentes tamanhos. E eu sinto que eu já passei por esse processo em proporções muito diferentes e que em vários momentos eu senti que eu estava muito bem resolvida com isso, até topar de novo com os mesmos problemas, com as mesmas situações e me ver exatamente nas mesmas posições. Eu já fui uma pessoa que tive muita dificuldade em estar sozinha, e você pode se reconhecer nesse lugar. E eu acho que esse é um dos graus, um dos graus mais difíceis da gente estar quando a gente fala de dependência emocional. É quando a gente tem muito medo de ficar sozinha. E apesar disso ser uma grande coisa, eu acho que dessa pauta eu já hoje estou muito melhor resolvida e superei boa parte nesse quesito, no sentido de gostar de estar na minha própria companhia, comecei a ver prazer nisso, comecei a criar esses espaços na minha vida, comecei a entender a minha individualidade, comecei a realmente me conhecer e me descobrir nesse lugar. E foi um caminho muito importante e eu acho que eu resolvi parcialmente essa história, mas aí eu acho que entra a parte 2 da dependência, que talvez seja aí a parte mais difícil da gente realmente lidar, que é quando a gente tá em uma relação, a gente priorizar aquilo que é nosso no lugar do outro. E aí que, meninas, tá o mais difícil, porque a gente pode se sentir muito curada e muito dona da nossa verdade quando a gente não precisa lidar com a companhia do outro e com o desafio de estar com o outro. E desafio, eu digo, no sentido de querer priorizar o outro. E eu sinto que é aí que tá o pulo do rato. Do rato. Aí que tá o pulo do gato, é aí que eu me perdo, aí é que a coisa acontece. Quando eu tô sozinha, eu sou a melhor Amanda pra Amanda. Eu me coloco nos melhores lugares, eu sei me amar, eu sei o que me faz feliz, eu vou atrás da minha felicidade, eu me presenteio com a minha felicidade de forma ativa. Eu vou atrás dela, eu busco as coisas que me fazem feliz. E quando eu estou com o outro, eu coloco isso como missão do outro. Eu coloco isso nas mãos do outro. E aí você me diz, Amanda, quem que tá errado? É você ou o outro? É a gente. E eu acho muito importante a gente ter essa ciência desse lugar da dependência emocional, porque muitas vezes é muito fácil a gente colocar o outro como culpado da nossa dependência, quando no final do dia a culpa é totalmente nossa. E eu não tô falando nisso de um jeito de tirar a responsabilidade e o peso do outro, de como ele machuca a gente. Eu tô falando isso no lugar de que a gente não pode se colocar no lugar de vítima e no lugar de que só a gente consegue resolver realmente essa situação, porque muitas vezes é a gente que se coloca nela. Muitas vezes a gente tem a opção de fazer diferente e a gente escolhe aquilo que a gente vai fazer igual, de uma forma que nos machuca, de uma forma que nos diminui, de uma forma que não é bacana pra gente. E a gente tá escolhendo. A gente tá quase que impondo as práticas de como a gente se relaciona pro outro. Exemplo, você precisa de validação e você pede validação pro outro. Essa dinâmica parte de você.
Talvez o outro não te ajude porque ele não te valide e você fique presa na espera da validação. Mas a prática de pedir a validação e esperar por essa validação é sua. Você direciona toda a sua felicidade, todo o seu prazer na mão do outro, criando a sua agenda em cima do outro. A culpa é sua, a dinâmica é sua. O outro talvez não te priorize, mas quem se colocou na dinâmica de não priorização foi você. Porque você não criou os próprios espaços dentro da sua agenda para as coisas que são importantes para você, concorda? E eu me vejo muito nessa posição de que quando eu tô com o outro, a felicidade do outro sempre vai ser mais importante, o plano do outro caber é sempre mais importante e eu vou sempre me colocando na dinâmica do outro. Só que isso não é culpa do outro, essa culpa é toda minha. E toda vez que a gente faz isso, a gente deixa de se escolher. E a gente não pode reclamar que o outro não escolhe a gente quando a gente constantemente não se escolhe, quando a gente constantemente não se prioriza, quando a gente constantemente não se ama. Eu quero que o outro me ame quando eu não me amo e eu não me conheço. O amor é conhecer, né? O amor é ser visto pelo outro, mas a gente não se vê, a gente não se atenta às coisas que são importantes pra gente, a gente não valoriza as coisas que são importantes pra gente, não prioriza as coisas que são importantes pra gente poder se amar mais. Se a gente vai se auto-abandonando, a gente vai se amando menos e, consequentemente, o outro vai amando menos a gente, porque não dá pro outro amar quem não se ama. E eu acho que esse momento de clareza é muito importante para quem termina uma relação. A gente fazer as pazes com as dinâmicas que a gente tinha anteriormente, revisitar elas, entender que elas não eram boas pra gente, mas isso também é extremamente importante para quem tá numa relação e não quer se colocar nesse lugar, porque às vezes você tá numa relação super legal que você vai perder por besteira, por você deixar de fazer as coisas que são importantes pra você em prol do outro, porque você quer amar tanto o outro, tanto, 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 que quando vê você não tá se amando, você tá ficando uma pessoa murcha, desinteressante, e aí o outro já nem consegue te amar. Mas então você tá falando que é tudo culpa minha e nada é culpa do outro? Não, não tô falando isso. Só que o que é problema do outro, cabe ao outro. Infelizmente, a gente não vai poder resolver. Agora, o que cabe a gente consegue revisitar. Então, o que eu tenho feito pra tentar revisitar essas coisas? Primeiramente, a gente tem que parar de acreditar que as pessoas não gostam da gente. Porque se a gente tem essa crença dentro da gente, a gente vai buscar constantemente coisas que provem que isso é uma verdade. Outra coisa, quanto mais for recheada a sua vida de você, mais difícil fica de se encolher. Então, por exemplo, se você já tiver uma rotina estruturada das coisas que são importantes para você, das coisas que você gosta, mais difícil fica que você se perca em prol do outro. Então, tipo, da mesma forma que você tem uma agenda com as pessoas, você precisa ter uma agenda de compromissos consigo mesma que você precisa cumprir, com coisas que você vai fazer por você. E quando eu digo com você, pode ser que seja realmente só com você e pode ser que seja com uma amiga. Eu acho super válido que você crie momentos sozinhas e que você crie momentos com as suas amizades, mas para além das suas amizades, eu acho que realmente seria muito importante que você encontre prazer em si mesma. E eu não tô falando isso em caráter punitivo e que você precisa se forçar a fazer só as coisas sozinha. Mas você precisa aprender que você pode fazer as coisas sozinha. Que você não vai deixar de fazer absolutamente nenhuma coisa porque é sozinha. Ai, uma viagem, vai sozinha. Ai, o cinema, vai sozinha. Jantar, vai sozinha. Que isso não seja um empecilho pra você fazer as coisas que você gosta. Mas significa que você não possa fazer as coisas com pessoas junto. Não, jamais, jamais vou dizer isso. Eu sou 1001% a favor de pessoas. Inclusive, agora eu tô me arrumando pra ir tomar um café com pessoas. Mas, por exemplo, digamos que eu queria ir no café Y e minhas amigas quisessem ir no café X. Que eu tenha a oportunidade, que eu saiba que eu posso ir no café X, mesmo que ninguém queira ir lá comigo. Que você não deixe de ver um filme porque ninguém quis ver. Que você crie esse espaço, esse vácuo de identidade sua. E é isso, existem 1 milhão de coisas que poderiam ser ditas em relação a esse tema e eu posso continuar falando sobre todas elas, mas eu acho que o mais importante é você reconhecer que isso está acontecendo com você, se ver nesse lugar de que você
tem uma coisa pra lidar aí, que você precisa aprender a se relacionar de uma outra forma com os outros, mas principalmente consigo mesma, de mudar a sua relação com você. Muitas vezes a gente fica pensando na relação que a gente tem com o outro e como a gente pode melhorar essa relação e a gente esquece de trabalhar a relação mais importante que a gente tem, que vai acompanhar a gente pro resto da nossa vida, que é a gente com a gente mesma. E como a gente se vê, como a gente se escuta, como a gente se respeita, principalmente. A gente se desrespeita muito, muito mais do que o outro desrespeita a gente. A gente se desrespeita o tempo todo. A gente não dá o que a gente precisa pra gente. E a gente se coloca em lugares que a gente não merecia estar. E é isso que eu desejo pra gente na nossa nova era babilônica, que a gente se respeite mais, a gente se ame mais e a gente crie essa relação com a gente de uma forma mais saudável, que a gente crie a relação que a gente fica cobrando do outro, a gente crie com a gente mesmo, que a gente ofereça a maior e melhor felicidade pra gente, para que quando o outro oferecer uma migalha, a gente saiba reconhecer o que é uma migalha, a gente saiba reconhecer que a gente merece mais e que tem alguém que vai dar mais pra gente. A gente mesma. E é isso, divas. Espero que vocês estejam divas, que vocês estejam felizes com a vida de vocês e que se vocês não estiverem, que a gente fique muito em breve, que a nossa nova versão chegue com tudo e que a gente usufrua do nosso melhor, do nosso potencial, de tudo que a gente tem pra oferecer, que a gente não receba menos do que o máximo que a gente pode ter vindo da gente. Um beijo pra vocês e é o começo de uma nova era.